Sejam muito bem-vindos ao Indelevel Podcast Pessoas e Negócios com Moisés Ribeiro e convidados. Prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com você para entregar um conteúdo de valor sobre marketing, sobre vendas, sobre empreendedorismo, negócios, inteligência empresarial, inovação. Todo o conteúdo para ajudar você no que eu chamo de CDE. Clareza, direcionamento e muita energia. Qual o propósito? Ajudar você a atuar em alta performance, obtendo resultados extraordinários em um curto espaço de tempo. Tendo em vista que nós teremos hoje uma mentoria masterizada, eu convido você a apanhar papel e caneta e vir, porque aqui hashtag tudo é aula. Você vai ter realmente um conhecimento diferenciado, pode pegar papel e caneta, um dispositivo eletrônico para você anotar, porque você vai ter insights, sacadas que vão ajudar você a virar o jogo. Quem sabe fazer desse ano o melhor ano da sua vida, da sua carreira e dos seus negócios até agora. E aí, você está preparado? Bem, se você está realmente preparado para estar junto conosco, antes de nós começarmos o conteúdo propriamente dito, eu sugiro que você se inscreva aqui no nosso canal, que você acione o sininho, né? Faça tudo aquilo que precisa ser feito, porque toda semana nós teremos aqui um conteúdo especial para você. Nós vamos entregar para você aqui um episódio diferente, com um entrevistado diferente, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. E se você quer nos acompanhar de forma mais recorrente, vá lá no nosso Instagram, moisesribeiro.oindelevel, que você vai ter novidades maravilhosas. Qual é o Instagram? moisesribeiro.oindelevel. E aí você pode fazer o quê? Você pode ver aí o link que está aqui na descrição e também o QR Code. Todos os dois levam você para estar junto conosco aí no nosso Instagram. Hoje nós teremos o prazer, a honra e o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o Carlos Pitti, que é licenciado da unidade Ademicon de Salvador. Ele que tem uma carreira enorme aí no empreendedorismo, como executivo, né, de uma grande empresa, e nós gostaríamos então de estender cordiais boas-vindas a você, dizendo que é um prazer, uma honra e um privilégio ter você aqui junto conosco. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Moisés. Primeiramente, a honra, o privilégio é meu. Agradeço o convite. É uma grande honra estar aqui, batendo esse papo, trocando conhecimento, trocando informações. Com certeza será muito produtivo. Maravilha. Nós podemos começar o quê? Vou pedindo para você se apresentar, né? Carlos Pitti por Carlos Pitti. Me conta aí, quem é você? Quem sou eu? Primeiramente, eu sou um cristão, né? Sou filho dos melhores pais que eu poderia ter. Sou marido de uma esposa maravilhosa, pai de um lindo bebê de 5 meses, né? um menininho de 5 meses. Sou um empresário, um empreendedor, licenciado da Ademicon Salvador. E busco, né, como pessoa, como ser humano, cada dia ter um aprimoramento, né, obter novos conhecimentos e ajudar a transformar as vidas tanto das pessoas que estão junto comigo, né, no núcleo familiar, como também das pessoas que empreendem junto comigo. Maravilha, querido. Seja muito bem-vindo. Muito bom estar aqui com você. Vamos lá, eu vou começar com a primeira pergunta, né? Que é a pergunta sobre a sua empresa. Você falou que você é um licenciado da Ademicon. O que é a Ademicon? O que é a sua empresa? O que é o seu negócio? Me fale um pouquinho sobre a Ademicon. Perfeito, perfeito. A Ademicon, eu preciso ilustrar um pouco da história do nosso produto, porque a história da Ademicon está atrelada juntamente, né? O que é a Ademicon? Hoje ela é a maior administradora independente de consórcios do Brasil. Ela é uma empresa que tem 34 anos de história, vai completar 35 anos. Ela surgiu em 1991 em Curitiba, a partir de um grupo de construtores que pegaram o produto consórcio, né, que existia, que veio desde a década de 60, a partir de um grupo de funcionários do Banco do Brasil, né? Foi assim que surgiu a modalidade. Então, esse grupo de construtores de Curitiba, da ADEME de Curitiba, na época, trouxeram o segmento que antes existia para veículos, eletrodomésticos e serviços para o segmento imobiliário. Então, na época, ela surgiu como a Ademilar. Ela foi a primeira que teve autorização do Banco Central para realizar o consórcio imobiliário de maneira independente no Brasil. Então,
essa história da Ademilar, juntamente com a Ademicon, né, está muito atrelada à marca do consórcio, né, com o consórcio em si. O tempo foi passando, veio a lei do consórcio, 11.795, em 2008. Em 2019 para 2020, a Ademilar fez a fusão com a Conseg, que era a maior administradora de veículos pesados. Então, dessa fusão de marcas entre a Ademilar e Conseg, nós viramos uma única marca, um único grupo, né, a Ademicon, a maior administradora de consórcios do Brasil. Hoje são mais de 360 mil clientes, são mais de 100 bilhões em créditos comercializados e nós seguimos desenvolvendo, né, levando o progresso social, como é descrito na lei do consórcio, né, como é descrito o nosso produto, a cada vez mais brasileiros, né, atingindo novas regiões, novos brasileiros, novos públicos, novos perfis e trazendo essa informação, esse conhecimento e as possibilidades que o nosso produto oferece, né? Maravilha. Então, essencialmente, a Ademicon é consórcio imobiliário e consórcio de automóveis também? Sim, nós trabalhamos com 3 principais frentes, né? Dentro da nossa arquitetura de marca, nós temos o consórcio imobiliário, temos o consórcio de veículos e o consórcio de serviços. Então, essa é a parte da Ademicon como administradora de consórcios. Mas também temos algumas operações de crédito, como Home Equity, Car Equity, Cota Cash, algumas operações internas. E também temos a Ademicon como administradora de marcas. Então, por exemplo, grandes marcas como a New Holland, a Iveco, a Suzuki, a Librelato, a Mitsubishi, o BTG, o Banco BV confiaram na Ademicon para gerenciar o consórcio, gerenciar a operação de consórcio dessas marcas e instituições. Então, a gente está por trás dessa arquitetura também. Maravilha. Bem, nós sabemos o seguinte, o que realmente importa, né, para uma empresa estar no mercado é aquilo que a gente chama de proposta de valor. O que é proposta de valor, pessoal? Proposta de valor é aquilo que é a solução que uma empresa traz para o mercado, para os seus clientes, né? É um conjunto de benefícios que, na mente do cliente, né, vai propor valor, né? Vai resolver, inclusive, um problema dele, uma dificuldade dele. Tá? Então, essa é a próxima pergunta, né? Qual é a proposta de valor da Ademicon? Proposta de valor é entregar cada vez mais, ensinar, democratizar cada vez mais o crédito aos brasileiros, né? O nosso produto consórcio, ele é uma ferramenta que permite que as pessoas adquirem bens ou serviços, realizem sonhos primários. Exemplo, uma aquisição de imóvel, uma aquisição de um carro, realizar uma viagem, uma festa, uma formatura, um casamento. E tudo isso é possível através do consórcio. Ele é um produto que permite que as pessoas não paguem juros, né? E que conquistem esse bem, né? Que realizem esse serviço muito antes do que se estivessem juntando esse recurso na poupança. Então, ele é uma ferramenta que permite essa democratização do crédito, de fato, né? Permitem que as pessoas conquistem sonhos e não só visando o crédito primário do consórcio, mas também permite que as pessoas façam investimentos com o consórcio, né? Que tragam uma rentabilidade, uma multiplicação de patrimônio, tragam uma segurança financeira ao longo da jornada do nosso cliente como consorciado. Muito bem. Excelente, maravilha. E dentro desse processo aí que você mencionou para você, quem é o seu público-alvo? Quem é seu cliente ideal? Aquele que você diz assim, não, esse aqui é realmente o quê? Torcedor do meu time. Perfeito. Falando em ticket médio, a Ademicon tem um ticket médio dentro do consórcio de veículos de R$90 mil a nível nacional. E a nível nacional também, dentro do consórcio imobiliário, algo em torno de 180 mil. Quem que é o nosso público ideal? Cada consultor, cada PJ empreendedor junto conosco dentro da Ademicon tem um perfil diferente, tem um público que se identifica, tem uma segurança em trabalhar com determinadas operações, né? Mas falando das possibilidades, a variação de crédito que a gente tem é muito grande. Então, por exemplo, hoje um cliente que quer adquirir o primeiro carro, né? Temos créditos a partir de 40 mil com uma relação de parcela, inclusive condições de parcela reduzida de mais ou menos R$290. Assim como aquele cliente que quer comprar o primeiro imóvel, temos créditos de 100 mil com condições de parcelas a partir de R$340. Então, atendemos desde aquele cliente que quer iniciar o primeiro projeto, a primeira aquisição, até aquele cliente multimilionário, né, que busca uma operação de alavancagem, busca uma operação de alavancagem patrimonial em si, a multiplicação do patrimônio, a aquisição de sede da empresa. Então, a gente tem um perfil muito diverso dentro das possibilidades que o consórcio oferece. Eu, particularmente,
falando não o Carlos licenciado, né? Diretor da operação, mas falando do Carlos como consultor, eu gosto muito de atender o cliente que quer um imóvel de alto padrão, uma aquisição de alto padrão, o cliente que quer realizar um investimento, uma renovação de frota, o cliente que quer multiplicar o patrimônio utilizando o consórcio como ferramenta. Bem, entendi. Eu pergunto para você, nesse ponto aí... Aliás, antes de fazer essa pergunta, deixa eu trabalhar aqui um conceito que a gente tem ensinado todas as vezes, né? Que é melhor do que você ficar concentrado na grande ideia do seu negócio, é você se concentrar no grande problema do seu cliente, né? Dentro dessa perspectiva, quais são as dores, quais são as demandas, quais são as dificuldades, né? Quais são os desafios, né, que esse cliente tem que você consegue resolver? Acho que os maiores desafios é uma questão de mentalidade. Mentalidade em relação ao dinheiro, ao custo do dinheiro e também em relação ao investimento, né? Eu vejo que o nosso país não foi algo desenvolvido, não é algo que é apresentado numa educação primária, que é a gestão de recursos, né? A educação financeira em si. Então, o nosso trabalho, o nosso propósito não é somente realizar a comercialização do consórcio, mas é ensinar o cliente a ferramenta poderosa que ele tem na mão de construir um futuro ou atingir o objetivo com o produto, né? Então a gente traz esse lado da consultoria financeira de mostrar quais são os caminhos, as possibilidades que essa pessoa teve ou tem ao longo da vida, até o momento que a gente senta na mesa para elaborar esse projeto e juntos a gente constrói um caminho, seja através dos nossos produtos ou não, né? Então, nós temos essa visão de que precisamos construir, desenvolver e cada vez mais ensinar as pessoas sobre educação financeira, sobre as possibilidades que ela tem em relação à aquisição de um bem, por exemplo, né? E trabalhar essa questão da ansiosidade, da pressa, alinhando a relação de o que ela tem disponível juntamente com a relação de tempo, né? O que ela construiu, o que ela conseguiu construir ao longo do tempo, até sentarmos numa reunião para que ela atingisse esse objetivo. A partir desse alinhamento, nós montamos juntos uma estratégia de acordo com o objetivo do cliente, né? Juntamente com as possibilidades que temos com a Ademicon. Estou aí de dores, demandas, de problemas. O que mais? Dores e problemas. A gente tem, desde o cliente que tem a dor, né, que é a dificuldade em relação ao acesso ao crédito. Exemplo, hoje para você adquirir um bem, um imóvel, ou você adquire à vista, ou você adquire através do financiamento, ou se adquire através de um consórcio, né? Então, falando da dor, quando o cliente senta na mesa, muitas vezes ele tem essas dores de, ao longo da vida, ele não ter juntado recurso, muitas vezes para estar atingindo o objetivo, e pela ausência de recurso, ele não consegue estar realizando, por exemplo, um financiamento imobiliário, que demanda de uma relação de entrada, né, de 30% a 50%. Teve as recentes alterações da Caixa em relação às regras de financiamento, seja em tabela saque ou price, assim como os outros bancos seguiram essa tendência. Então, o acesso ao crédito no Brasil ele é muito dificultoso. Além de ser caro, existe uma série de parâmetros e análises para que ocorra essa liberação de um financiamento, por exemplo. Então, nós entregamos a solução através do consórcio, né? Essa é a maior dor que nós identificamos hoje. O brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande em relação ao crédito, mas dentro do consórcio a gente consegue estar entregando essa solução. Qual que é a dor do consórcio, do produto consórcio? A gente precisa equalizar qual que é a relação de recurso que esse cliente tem versus a pressa desse consorciado para que essa contemplação ocorra. Se nós vamos trabalhar sorteio, se nós vamos trabalhar ofertas de lance, se vai ser um lance embutido, se ele tem recurso disponível para estar antecipando a sua contemplação com ofertas de lance. Então, dentro dos mais diversos perfis que nós temos de clientes da Ademicon, a maior equalização, a resolução de problemas que nós temos que realizar junto com o nosso cliente é esse planejamento, essa estruturação de acordo com a realidade financeira dele. Outro dia eu ouvi dentro do que você falou, eu ouvi uma frase que diz o seguinte: que banco se comporta da seguinte forma: quando está fazendo sol, ele te dá o guarda-chuva. Quando começa a chover, ele tira. Né? Então, nós temos um problema muito grave aqui no nosso país, justamente o quê? De você ter a condição de crédito. Quer dizer, quem tem crédito é quem tem
muito dinheiro, né? Quem tem bom dinheiro está guardado lá, tipo, o banco, eu vou lhe emprestar justamente porque eu tenho a garantia, né? No momento que você efetivamente está precisando, né? Então, é muito difícil a gente conseguir realmente, é muito difícil o público, né, conseguir um crédito. Bem, normalmente o seguinte, que duas coisas que são importantes o que para uma família, né? Para o homem, o carro, para a mulher, a casa. Né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos por aí. Em linhas gerais, em linhas gerais. Para o homem, o carro, né? Vamos falar de um carro aí de 170 mil. Vi um anúncio ontem, né? 169.900. 170 mil, certo? Vamos começar com o carro. O que seria interessante, né? Trabalhar o quê? Quero trocar o carro. Como é que um consórcio vai me ajudar nesse sentido? Perfeito. A gente precisa identificar algumas questões em relação ao planejamento desse cliente. Se é uma aquisição, se é um carro que vai trazer um retorno financeiro, onde ele vai estar empreendendo com esse veículo, né? Ou se é uma troca, se é algo que pode ser mais planejado, qual que é a disposição de recursos que esse consorciado tem, seja em relação ao valor de parcela, ofertas de lance, qual que é a pressa que esse cliente tem em relação à troca, aquisição desse veículo, né? Nós conseguimos estar equalizando, identificando esse perfil do cliente e a partir disso montando um planejamento, né? Sobre relações de custo num consórcio de veículos. A gente fala aí de uma taxa administrativa mensal de 0,16 a 0,18 ao mês. Então é uma diferença de custo muito grande em comparativo a um financiamento, por exemplo. O financiamento ele não é um mau produto, né? São perfis diferentes para comportamentos diferentes. Cada pessoa tem uma necessidade diferente em determinado período da vida, né? Mas muitas vezes ela não consegue ter condição. O que eu quero dizer? Ele não é um mau produto o financiamento, mas o consórcio ele é uma excelente solução. A relação de custo é um custo muito menor, só que a gente precisa trabalhar uma programação para que essa contemplação ocorra, né? Vou usar um exemplo prático, então, para ver aí nessa questão. Normalmente é o seguinte, mais comum é as pessoas recorrerem ao financiamento para antecipar o sonho de lá para cá, né? Exato. Então vamos imaginar que o cliente ele queira um carro de 170 mil e ele tenha lá 70 mil, né? Ou seja, ele tecnicamente faria o quê? Daria, né, o que ele tem de 70 mil e iria financiar os 100 mil reais. Como é que você entraria com o consórcio dizendo para ele fazer o quê nesse ponto aí? Nesse ponto. A gente contrataria o valor total do crédito, exemplo 170 mil, e nós trabalharíamos a contemplação desse crédito através da oferta de lances, seja pelo sorteio ou ofertas de lance. O que o consórcio permite? Ele permite que você antecipe a sua contemplação, ofertando antecipações de parcelas ou porcentagens do saldo devedor. Então, as ofertas de lance, que são essas ofertas de antecipação, elas se dão por categorias. Considerando 70 mil de caixa, nós conseguimos trabalhar um lance livre embutido, nós conseguimos trabalhar um lance limitado, que pode ser meio a meio, metade pago, metade descontado do próprio crédito. Conseguimos, quem sabe, trabalhar uma carta de crédito de maior valor para que no momento em que ele embuta esse lance, desconte essa diferença do crédito a receber e retire a totalidade, por exemplo, os 170 mil que ele deseja. Tem várias possibilidades que o produto oferece, né? Cabe esse alinhamento de qual que é a relação de tempo, né, que esse cliente tem e a disposição de recurso. Considerando 70 mil para um crédito de 170, a gente consegue trabalhar quase todas as possibilidades de contemplação do consórcio. E ele poderia, em 6 meses, conseguir esse carro com o consórcio, fazendo esse processo aí? Nenhum profissional de consórcio, até quero deixar que é uma parte do nosso trabalho, essa educação que a Admicom leva, nenhum profissional de consórcio pode prometer uma data para que essa contemplação ocorra. Isso é muito importante no nosso segmento, muito importante, a gente preza por isso. Quando nós falamos de um lance livre, que é um lance extremamente assertivo, e por que eu digo assertivo? Porque o lance livre, o critério para saber quem que é o vencedor dessa oferta, é aquele cliente que dá os maiores valores de oferta de antecipação. Sim. Então, o que nós fazemos a partir do momento que nós estamos identificando qual que é o crédito, qual que é todas essas relações que a gente precisa para montar uma proposta para o cliente? Se for dentro do lance livre, se a gente conseguir equalizar esse valor juntamente com o crédito que ele deseja, nós estudamos o relatório de contemplação desse grupo ao longo dos últimos meses
para ver qual que é a porcentagem de oferta de lance que está saindo dentro desse grupo. Então, se for uma oferta de lance contingente, que seja equalizada com aquilo que está sendo ofertado, se for uma oferta de lance que corresponda às últimas contemplações ou até mesmo um valor superior, a gente consegue ter uma maior assertividade em relação a essa contemplação. Então, essa contemplação a gente consegue ter uma maior celeridade. Né? Se for uma oferta de lance que não seja um lance livre, em que o critério de desempate seja, por exemplo, aproximação com o número sorteado ou outras formas que nós temos de contemplação, a gente demanda, de fato, de mais tempo de programação. O que eu quero dizer? Eu não posso prometer uma data de contemplação para o meu consorciado, para o meu cliente. A certeza que ele tem dentro do consórcio é que em algum momento ele vai ser contemplado. Sim. Dentro do lance livre, nós temos uma assertividade de em torno de 3 a 4 meses para que essa contemplação ocorra. Mas desde que nós equalizemos essa disposição de recursos juntamente com o histórico do grupo. Entendi. Muito bem. Outra coisa interessante, né? Nós vamos falar aqui de um dos itens importantíssimos, né, para uma empresa ser bem-sucedida, é o que a gente chama de posicionamento, né? Que é você deixar claro, né, para o cliente, né, quem é você, né, o que você faz, né, por que você faz, qual a contribuição. E posicionamento, eu gosto muito daquela imagem do americano, né, na Lua, fincando a bandeira, né? Então, você finca a bandeira e mostra para todo mundo o seguinte: quem é você? É fazer o cliente conhecer e lembrar de você. O Philip Kotler, ele tem uma definição diferente. Ele diz que posicionamento é você mostrar a diferença nítida entre você e o seu concorrente. Deixar claro isso aí, né? Você aluga um apartamento na cabeça do cliente dizendo que qual é a diferença. Então, você não precisa ser maior ou melhor, mas você tem que ser o quê? Único, você tem que ser diferente, você tem que ser exclusivo. Então, isso gera posicionamento, né? Que é importante para o seu negócio. E aí vem a pergunta, né? Qual o diferencial competitivo que tem, né, a Demicon consórcio, né, com o que nós vemos comumente aí na nossa sociedade contemporânea? O que vocês fazem que ninguém faz? A Demicon, eu preciso citar novamente o pioneirismo que a empresa tem. Né? De maneira muito natural, a nossa marca ela foi reconhecida como especialista em consórcio. Até nós trouxemos esse nome, né, para dentro da marca, para dentro da companhia, como identificação, né, das nossas operações. A Demicon, como ela é pioneira em consórcio, o nosso produto ele é consórcio, nós não trabalhamos com outros produtos financeiros, né, nós nos tornamos especialistas em desenvolver operações que o consórcio permite desenvolver. Né? Então a gente tem um know-how muito grande em relação à utilização do consórcio, à gestão desse cliente, da carteira desse cliente, o direcionamento que nós damos para que o cliente atinja o objetivo final do consórcio, que é a contemplação e a utilização do crédito. Né? Qual que é a bandeira que a gente vem cravado no mercado? Há 4 anos atrás iniciamos essa expansão muito forte para a região norte e nordeste do Brasil. Na época eu saí do interior do Paraná, de Toledo, fui para Maceió, né? Fizemos a 3ª abertura de unidade da Demicon aqui no Nordeste. E nós atingimos excelentes resultados de comercialização. Né? Em 2023, o nosso grupo de unidades, o Grupo Paládio, nós comercializamos mais de 1 bilhão em créditos através do consórcio Norte e Nordeste do Brasil. Então, foi uma conquista que em apenas 1 ano e meio nós atingimos esse resultado. Um resultado bastante expressivo em relação a esse desenvolvimento recente da companhia aqui nas regiões Norte e Nordeste. Né? Na região Sul e Sudeste, a Demicon já é muito reconhecida como consórcio. Sim. E a partir desse movimento de expansão, nós começamos a trabalhar também mídias, né? Trabalhar o nosso marketing em massa. Então, um marketing que atinja a todos os locais do Brasil. Então, hoje a Demicon ela vem cravada a bandeira, agora falando do segmento de marketing, em grandes operações. Então, somos patrocinadores do Big Brother Brasil, né? Foi o nosso 3º ano consecutivo, se não me falha a memória. Temos o Tadeu Schmidt, que é um dos maiores comunicadores do Brasil hoje, como garoto propaganda da Demicon, da marca, da companhia. Né? Estamos patrocinando grandes clubes de futebol.
né, como o Curitiba, o Atlético, o São Paulo, estamos na camisa do São Paulo. Então a Demicon ela vem se solidificando. Né? Somente no ano passado foram 73 milhões investidos em marketing. E esse ano o nosso investimento em marketing é mais de 100 milhões. Qual que é o nosso planejamento em relação à expansão da companhia e em relação ao marketing? Levar esse desenvolvimento cada vez mais a todos os brasileiros, levar essa informação, levar esse conhecimento e a importância que o produto traz na vida dessas pessoas. Muito obrigado. Veja só, aí eu vou fazer o papel do advogado diabo agora, né? Nós temos uma formação de mentor financeiro e sempre vem a pergunta lá, né? Pronto, qual a melhor forma de investir, né? Eu tenho um dinheiro lá, quero fazer um investimento. E sempre vem a pergunta, consórcio é um bom investimento? Nós temos muita gente, inclusive consultores financeiros famosos, dizendo que não, né? Nós temos outros que estão mentores aí, que são gurus, que estão dizendo que sim, né? E aí nós temos aí uma situação do tipo, nós temos, como é que é o nome? Taxa de adesão, de gestão, como é que é? Taxa de administração. Taxa de administração. Como é que a pergunta, inclusive, né, o questionamento. Como é que consórcio pode ser um excelente investimento, um bom investimento, se eu não tenho retorno financeiro nenhum, né, porque não tem correção do valor, julgo eu, e além do que eu ainda tenho que pagar uma taxa de administração? Essa questão do investimento, cada pessoa tem uma ideia, um referencial do que é investimento para ela. Exemplo, algumas pessoas não consideram investimento fazer uma aplicação ou até mesmo uma aquisição de títulos em bolsa. Mas julgam investimento, por exemplo, aplicar esse recurso na própria empresa para gerar rendimentos. O nosso conceito de investimento em relação ao produto consórcio, ele é um produto que permite que essa pessoa, seja física ou jurídica, conquiste um bem ou um valor muito antes do que se estivesse juntando esse recurso sem pagar juros. O investimento em si é algo que vai trazer uma rentabilidade, não só financeira, mas como também uma rentabilidade pessoal, uma segurança jurídica, uma segurança familiar, muitas vezes falando, né? Quando eu falo do produto de maneira financeira, o consórcio ele é sim investimento. E eu quero citar, por exemplo, um exemplo. Quero colocar um exemplo na mesa. Né? O cliente contratou, por exemplo, um crédito, um consórcio de 500 mil reais. Vamos supor que o prazo desse consórcio é um total de 15 anos. Ele não está pagando juros sobre isso, ele está pagando uma taxa administrativa. No caso da Demicon, a taxa administrativa, o custo do dinheiro é 0,11% ao mês. E ele tem sim as correções ao longo dos anos, pelo INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção Civil, no caso do consórcio imobiliário, justamente para ele não perder o poder de compra para a inflação. Então, além de ele contar com essas correções, dentro de um prazo de 15 anos, se esse consorciado contratou e levou 5 anos para contemplar sua carta de consórcio, e ele adquire um imóvel, significa que, para a aquisição desse imóvel, ele pagou 33% do valor. Quem vai pagar os outros 66% desse imóvel é o inquilino e ainda sobra o recurso mensal para ele repetindo a operação e multiplicando cada vez mais patrimônio. Então, exemplo, comprou um imóvel modelo estúdio, seja um imóvel residencial, comercial, um imóvel para alocação mensal ou até mesmo para uma alocação de aplicativo, né? Então, considerando uma alocação mensal, se ele tiver um retorno de R$3 mil mensais, se ele contratou numa condição de parcela reduzida de mais ou menos R$ 1.700 ou numa condição de parcela integral de R$ 2.500, significa que, utilizando essa carta de crédito contemplada, ele vai ter a rentabilidade, né, sobre essa diferença de locação e parcelas do consórcio, e a construção do patrimônio será através desse rendimento. Consequentemente, o imóvel dele vai ter uma valorização. Quero citar um outro exemplo. Se eu fizer um aporte de 500 mil em qualquer aplicação financeira e mensalmente eu sacar esse retorno financeiro mensal dessa aplicação, eu sempre vou ter os meus 500 mil aplicados. Esse valor não vai se alterar se eu sacar. No caso do investimento, na aquisição de um imóvel com consórcio, o meu imóvel anualmente vai estar valorizando. Então, além de eu estar sacando esse recurso, multiplicando o patrimônio, sacando essa diferença entre a alocação
e a parcela do consórcio, o meu imóvel, o meu patrimônio vai estar valorizando anualmente. E o valor de locação também vai estar valorizando, né? Geralmente o índice utilizado é o IGPM, então também há uma valorização, né, mensal, anual da locação. Outro conceito que a gente tem também dentro da Admicom é que a gente realiza algumas operações de investimento com consórcio, que é, por exemplo, a venda de cartas contempladas. Nós temos uma plataforma onde o consorciado que, por exemplo, contratou uma carta de 100 mil, um crédito de 100 mil, nós diluímos, né, esses valores, maiores valores em várias cartas para ele ter mais chance de contemplação. Então, contratou uma ou várias cartas de 100 mil, uma ou várias cartas, ele está pagando uma parcela reduzida para investidor de mais ou menos R$ 337. Vamos supor que ele pagou essa parcela durante 10 meses, desembolsou em parcelas R$ 3.700, né? R$ 3.337 de parcela. E ele contempla esse crédito de 100 mil. Se ele não quiser fazer a utilização do consórcio, se ele não quiser comprar, construir, reformar, se ele não quiser arrematar um imóvel de leilão, que é um outro investimento que dá para ser feito com o consórcio da Admicom, a gente tem uma política de crédito muito estruturada em relação a isso, ele pode realizar a venda dessa carta contemplada. Então a própria administradora pode fazer uma oferta de aquisição dessa carta. Se ele desembolsou R$ 3.333 para um crédito de 100 mil, ele pode vender essa contemplação por um ágio de até 25 até 30 mil reais. Ou seja, ele está tendo um lucro na operação muito grande, né? A variação de lucro mensal vai depender do prazo que ele contempla esse crédito, mas ele tem um retorno financeiro muito expressivo, com a segurança jurídica que o consórcio oferece. É isso que é chamado de alavancagem via consórcio ou é outra coisa? Essa é uma das formas de alavancagem. Essa seria uma alavancagem financeira através do retorno financeiro que obtém-se, né, com o lucro da venda da carta contemplada. Mas ele também pode estar fazendo a chamada alavancagem patrimonial, que é justamente isso, né? Você adquirir imóveis, colocar esses imóveis para locação, seja arrematando imóveis de leilão, essa diferença de custo, essa diferença de lucro, tanto na venda, na locação, paga-se a parcela e a gente vai multiplicando o patrimônio desse consorciado. Então há todo um desenho, todo um planejamento que a gente realiza nesse momento da consultoria para juntos alinharmos, né, quais que são os objetivos, quais que são as condições que esse cliente tem para a gente rodar essas operações. Quanto é que custa essa consultoria? A consultoria dentro da Admicom é uma consultoria gratuita. O nosso trabalho é sentar com pessoas, levar o conhecimento, identificar quais que são essas oportunidades, né, dessa pessoa desenvolver, adquirir, investir com o consórcio e levar o conhecimento e a informação para ela. E o nosso trabalho, eu costumo brincar com os meus consultores, é o seguinte: nós não ganhamos dinheiro dentro da Admicom vendendo consórcio. Nós ganhamos a partir do momento que nós ajudamos e transformamos a vida dessa pessoa, essa realidade. Na minha opinião, esse é o grande diferencial do seu negócio. É o que vocês Muito fazem forte. Que ninguém faz. Muito forte. Muito Porque forte. isso custa muito aí fora, né? Quantos estão cobrando para fazer o que é consultoria financeira, para ajudar você o que a alavancar patrimônio, né? Investimentos e assim sucessivamente. Isso é um grande diferencial. E de fato, né, Moisés, tem pessoas do mercado que vendem cursos caríssimos. Às vezes uma informação básica, uma operação básica que nós realizamos todos os dias dentro da Admicom, né? Então é importante que é o nosso trabalho, é desenvolver, né? Às vezes uma informação extremamente cara você consegue ter acesso sentando com um profissional, esclarecendo suas dúvidas. Maravilha. Já agenda minha lá, hein? Perfeito. Vamos lá. De que forma vocês se conectam e se relacionam com os seus clientes? Nós entendemos que o que na nossa sociedade contemporânea, diferente de antes, muito mais nós temos aí o quê? Uma venda relacional do que uma venda transacional, né? Então, o relacionamento é o que vai fazer o que é a grande diferença. As pessoas querem conexão, né? Uhum. Então, como é que vocês fazem isso? Nós temos um sistema de captação de leads, né, através das pessoas que simulam dentro do nosso site, fazem uma simulação de crédito de acordo com o objetivo que ela tem muitas vezes, né? Mas eu digo que 98% das nossas vendas, das nossas comercializações do consórcio se dão via relacionamento e indicações, né?
Até mesmo por isso que a Admicom é reconhecida como especialista em consórcio. Porque a partir do momento que nós executamos uma excelente consultoria e nós mostramos um caminho e entregamos a solução para esse cliente, de maneira natural, nós recebemos essas indicações e essas recomendações. Estabelecemos também algumas parcerias comerciais, né, com pessoas que são referências dentro do mercado, em setores estratégicos em relação ao nosso produto, que a gente consegue estar entregando em relação ao nosso produto. Mas a maior parte da nossa carteira são recomendações, a indicação de um excelente trabalho executado. Maravilha. Outra coisa que para mim é crucial, não sei se você está percebendo, mas nós estamos trabalhando aqui o Canvas Business Model, né? Uma ferramenta onde nós temos 9 quadrantes para ajudar você a fazer um planejamento. Então, todas as perguntas que foram feitas aqui são baseadas nesta ferramenta, que tem como objetivo ajudar você a fazer o planejamento estratégico aí, o que é do seu negócio. Um dos itens essenciais dessa ferramenta é o questionamento sobre parcerias estratégicas, né? Quem são os seus parceiros, né? Tendo em vista que nós conseguimos chegar em algum lugar junto com outras pessoas, fica muito mais fácil, né? E aí, quem são hoje seus parceiros estratégicos? Parceiros estratégicos, nós temos vários canais e vários caminhos. Pessoas de influência dentro de um mercado, né? Sejam um setor ou pessoas que trazem credibilidade, pessoas de confiança, né? Que a gente possa estar tendo um vínculo de parceria, justamente com a responsabilidade que a gente tem pela nossa marca, né? Buscamos parcerias com corretores imobiliários, agentes de negócios, agentes financeiros, pessoas que estão bem posicionadas no mercado, seja através de network ou através das soluções que a empresa ou o produto dela entrega. Então a gente sempre consegue conciliar e elaborar alguns projetos, né? Então, corretores, pessoas que atuam no mercado financeiro, clínicas, onde a gente consegue entregar o consórcio de serviços, empresas que demandam de crédito para rodar suas operações, né? Crédito de serviços, crédito para aquisição de veículos, crédito para imóveis. Então, construtoras, incorporadoras, imobiliárias, nós conseguimos ter um leque muito grande de atuação em relação a parcerias. Por que eu digo isso? Temos até uma brincadeira dentro da Admicom de que cada 10 sonhos ou 10 necessidades que uma pessoa tem em relação a crédito, a gente consegue entregar 9. Então, nós temos um amplo leque, né? Precisamos apenas identificar quem que são essas pessoas, né? Juntamente para a gente ter uma responsabilidade nessa comunicação. Qual a importância das parcerias para vocês? As parcerias, elas amplificam, né, a visão das pessoas em relação à Admicom, principalmente quando a gente fala de uma região nova que a gente está atuando, que é o Nordeste, né? Uma operação recente de apenas 4 anos. Então, essas parcerias, elas amplificaram o reconhecimento de marca de maneira muito expressiva, né? É bastante importante a gente ter essas indicações, a gente ter um reconhecimento de alguém muito bem posicionado no mercado, por exemplo, assim como você, né? Então, a partir do momento que a gente está com uma pessoa de autoridade, uma pessoa que é referência naquilo que executa, consequentemente a gente traz essa confiança, né, do parceiro, traz essa visão do parceiro juntamente à nossa marca, né? Então, com certeza, as parcerias comerciais, elas movimentam o mercado. Maravilha. Nesse ponto, seguinte, uma dica importante, né? Muitas vezes o sucesso não está relacionado àquilo que você tem, mas sim relacionado a quem você conhece e tem. Eu trago aqui o arquétipo do polvo, né? O polvo é bem conhecido pelos seus tentáculos. As parcerias proporcionam isso, né? Você chegar em lugares que de repente sozinho você não chegaria, né? Mas você tem um tentáculo, né? Você tem uma mão em outro lugar, ela pode chegar mais rapidamente. Isso pode potencializar os seus negócios, né? Agora mesmo, nós estamos fazendo um evento chamado Indelevel Business Experience, o melhor festival de negócios e empreendedorismo da Bahia.
E o que é que a gente está fazendo, né? Nós estamos fazendo o quê? Parcerias estratégicas, né? Nós temos aí a própria Demicon, é um parceiro, nós temos aí a Anshan, nós temos LEAD, nós temos FCDL, nós temos AGE, nós temos o CRA, BA, nós temos o CRC, BA, o Cresce, ok? Todos esses são entidades de classe onde os nossos clientes são empresários, empreendedores, donos de negócios, lideranças empresariais, e eles estão lá. Então, imagine você pescar... uma coisa é você pescar de anzol, né? Outra coisa é você pescar de rede. Normalmente você faz isso quando tem um cardume. Então, pense. Quem é que tem, né, um cardume? Por exemplo, nós fizemos uma parceria agora com um shopping da cidade, né, onde nós temos aí quantos lojistas, né? Justamente o quê? Para trazer lá para o nosso evento. Então, as parcerias elas são essenciais. E aí nós vamos aplicar o princípio do ganha-ganha, né? A dica, inclusive, que eu vou dar para você é: ao buscar uma parceria, não chegue pedindo, né? Você chega oferecendo. O que é que você pode fazer para ajudar o seu parceiro? Você vai ser mais bem-sucedido nesse ponto. Fez sentido para você? Espero que sim. Vamos lá, outra coisa. Vamos falar sobre algo que é essencial para uma empresa gerar muita conexão, né, no mercado. Nós vamos falar o quê? Sobre storytelling, né? A capacidade de você colocar uma história dentro do seu negócio. Aí vem a pergunta: qual é a história que vocês estão contando da história da Demicon? A história que a Demicon conta é justamente essa questão familiar. A empresa ela surgiu, como eu havia dito, né, ela surgiu a partir de um grupo de construtores de Curitiba. Mas a família do Dr. Raul Chukowski, hoje presidente do conselho, foi comprando essas participações e eles se tornaram os únicos donos da administradora, né? Então ela é uma empresa familiar. E tem uma história muito bonita, que é a história da Tatiana, né? A Tati, como ela não gosta de ser chamada de Tatiana, a Tati, filha do Dr. Raul. Ela cresceu dentro da Demicon, ela desenvolveu todos os processos, ela passou por todos os processos dentro da companhia. E hoje é uma líder, é uma CEO que a gente tem um grande orgulho. A gente tem um orgulho enorme de ter essa mulher. Uma mulher muito forte, muito inteligente, muito sagaz, é uma pessoa de visão, de uma clareza muito grande em relação aos negócios, em relação aos objetivos que ela tem traçado, em relação à Demicon, em relação à companhia, em relação ao desenvolvimento da marca. Então, nós temos a liderança dela, é um grande privilégio dentro da companhia. E sempre a gente traz esse lado familiar para a companhia, né? A Demicon ela é uma empresa que realiza sonhos. Ela entrega o desenvolvimento. Ela permite que as pessoas adquirem o primeiro imóvel, né? Uma pessoa que muitas vezes passou anos pagando aluguel e não viu uma oportunidade de adquirir um imóvel, seja através do financiamento, ou não conseguiu juntar recurso, com o consórcio ela consegue realizar essa aquisição. Então são grandes sonhos. Sonhos que envolvem, às vezes, muitos anos em relação ao planejamento que essa pessoa teve, ou pela falta de execução, talvez, que ela teve até esse momento. Então, são grandes objetivos: a aquisição de um carro, a compra de um carro para o filho que está se formando, né? A realização de uma viagem dos sonhos, de uma festa, de um casamento, uma formatura, às vezes uma operação estética que a pessoa não conseguia realizar, com o consórcio ela consegue realizar. Até um exemplo que a gente tem, pessoas estão fazendo fertilização in vitro com o consórcio. Então, olha a quantidade de sonhos que a gente consegue estar entregando e proporcionando com o nosso produto. Então, nós temos esse lado humano em relação à importância dos sonhos que essa pessoa tem, dos objetivos que essa pessoa tem dentro daquilo que a gente consegue entregar com os nossos produtos. Então, essa visão de que é a missão de democratizar o crédito, levar esse conhecimento e realizar sonhos. Maravilha, quero estender o convite para a Tati, né, na próxima edição do Indelevel Business Experience, estar junto conosco, né, no ano seguinte. Mulheres como essas, né, que conseguem fazer as coisas, né, elas são muito bem-vindas, né, dentro do nosso ecossistema. Então, faça a ponte aí para convidá-la. Com certeza, para com estar certeza. junto conosco. Muito bem. Você já tem quanto tempo aí na Demicon? São 5 anos dentro da Demicon. Iniciei a minha jornada como consultor, primeiro como cliente, né? Me tornei um cliente, me tornei um parceiro,
A minha esposa entrou na jornada da Admicom em Toledo, no interior do Paraná, e a partir disso surgiu o convite da gente ir para Maceió, na época, realizar a expansão da marca, né? Então, passei por todas as fases dentro da companhia até ter o convite, né, da diretoria de me tornar um sócio licenciado da marca, né? Maravilha. O que é que você entende que foi determinante, né, para a Admicom alcançar, né, esse crescimento exponencial e estar muito bem posicionada no mercado, né, a ponto de estar hoje aí no top dos programas de televisão tal, né, e estar com não só com esse posicionamento como essa autoridade aí no ramo de vocês? É uma série de fatores, mas a nossa visão, eu acho que é a responsabilidade. A responsabilidade de executar e entregar um planejamento de acordo com as possibilidades que nós temos na mesa. Então, a Admicom, ela, ao longo da nossa história, nós temos uma entrega muito plena, né? Muito plena, muito serena em relação às nossas operações. Então, é uma empresa que tem 34 anos de história. Quando a gente compara com outras empresas de outros segmentos, a maioria das empresas não consegue romper a barreira de 5, 7 anos de sobrevivência. Então, a Admicom, falando até mesmo do crescimento dela ao longo dos últimos 8 anos, o mercado de consórcios é o segmento do mercado financeiro que mais cresce, à frente dos segmentos de corretoras de investimento, de pagamentos, de seguros. O consórcio ele é o segmento financeiro que mais cresce no Brasil. Ele tem uma variação de crescimento de 10% a 20%. A Admicom, ao longo dos últimos 8 anos, ela cresce mais de 40% todos os anos. Então, nós puxamos o crescimento no mercado. Em fevereiro deste ano, em comparação a fevereiro do ano passado, nós tivemos um crescimento de mais de 100% em relação a créditos comercializados. A minha visão como licenciado e como consultor, alguém que está 5 anos dentro da companhia, claro que hoje eu tenho sócios, nós temos diretores, nós temos desenvolvedores, nós temos os masters dentro da Admicom, assim como a família fundadora, mas na minha visão, hoje a Admicom ela só é do tamanho que é pela responsabilidade, pela entrega, pelo entendimento da importância que tem o nosso cliente e os sonhos dos nossos clientes em relação à realização dele, as possibilidades que nós temos de realizar. Então, esse crescimento se dá pela extrema responsabilidade que nós temos no direcionamento e na comercialização do nosso produto. Maravilha. Muito bem, muito bem. Bem, nessa história toda que você contou aí para nós, né, tem algo que é o que todo mundo está querendo saber, né? Quais foram as lições, quais foram os aprendizados, né, que você obteve, né, ao galgar, né, esse espaço seu aí, o que é dentro dessa organização, né? O que você aprendeu aí durante todo esse tempo que você pode compartilhar conosco? Falando como pessoa, o Carlos Pitt, pessoa física, eu trabalhava antes no interior do Paraná com o segmento de restaurantes. Então, comecei como... Contar um pouquinho da minha história. Eu saí do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Miraguaí, com 5 mil habitantes, e fui para Toledo, Paraná. Por que eu fui para lá? Porque, para mim cursar a universidade, eu tinha que pegar um ônibus e viajar 80 quilômetros para cursar 80 quilômetros de ida e 80 quilômetros de volta, todos os dias. Então, eu precisava me desenvolver como pessoa. Então, fui para o interior do Paraná com 18 anos, comecei a trabalhar com restaurantes, como garçom em um shopping, e fui me desenvolvendo. Recebi o convite para me tornar sócio de um dos filhos do restaurante, abrimos uma choperia, administrei outro restaurante. E dentro da Admicom, eu vi uma possibilidade em que a pandemia me apresentou que eu não teria dentro do meu segmento, que era o seguinte: dentro da pandemia, na área de gastronomia, eu dependia de uma série de fatores para mim ter sucesso. Eu dependeria de ter a liberação para mim estar trabalhando, tanto da prefeitura como também dos órgãos de vigilância. Eu dependeria de uma série de pessoas e de estrutura organizacional para que o resultado viesse. A partir do momento que eu entendi que dentro da Admicom o meu resultado era 100% comissionado, que eu também seria um empreendedor PJ, só que todo o resultado só dependeria de mim, exclusivamente de mim, e que a companhia entregava todas as ferramentas para que o sucesso acontecesse, eu tive uma decisão muito rápida de fazer essa migração, essa entrada para a Admicom. A minha esposa já estava dentro da operação,
Ela era consultora na época. E quando surgiu o convite da gente ir para Maceió juntamente com o nosso sócio, Mauro Barater, um grande abraço, nós tomamos essa decisão em 5 minutos. Foi uma decisão muito rápida e muito assertiva. Eu entendi e já buscava isso, já visualizava, já estudava a questão de que o sucesso está dentro de cada um de nós. E a partir do momento que eu encontrei essa ferramenta de transformar a minha vida, de transformar a vida da minha família e das pessoas que estão em volta, eu abracei. Então, a maior percepção, a maior mudança que eu tive dentro da Demicon, que além de nós entregarmos um produto que transforma as vidas, a minha vida foi transformada pela execução do meu trabalho. Eu conheci várias histórias, conheci várias pessoas, vários empresários que buscam mudanças, que buscam se desenvolver de alguma forma. Seja de uma forma material, de uma forma financeira, de uma forma intelectual, que buscam um conhecimento. Então, dentro da nossa rotina, né, falando como consultor da Demicon, eu sentei com vários empresários, várias pessoas e conheci as mais diversas histórias. Então, eu tive um conhecimento muito grande em relação à vida, mesmo com pouca idade, né? Me considero um jovem de 31 anos. Então, eu consegui absorver muitas vivências, muitos conhecimentos. E isso, consequentemente, a área comercial e o nosso produto proporcionou isso, né? Eu me vejo hoje como uma pessoa muito melhor, mas muito melhor do que eu era antes da minha entrada à Demicon. Maravilha. E aí, vamos para a última pergunta. O que é que você recomendaria para todos aqueles que estão iniciando a carreira, iniciando um negócio, iniciando uma trajetória, né? Quais as recomendações que você dá, na sua opinião, né? O que você acredita, né? Que pode ser algo que eles devam fazer para que possam dar uma guinada, virar o jogo, né? Recomeçar, fazer a coisa acontecer. Acho que a maior recomendação que eu posso dar para alguém que quer empreender ou quer iniciar uma jornada é: inicie. Execução. Não existe nada no mundo que você vá conquistar se você não executar, se você não tiver uma atitude. Primeiro, você precisa visualizar. Se você tiver uma visualização, eu não vou nem colocar uma clareza. A clareza ela pode ser desenvolvida na construção dessa jornada. Mas se você tiver um motivo para a ação, né, que é a chamada motivação, um motivo forte, seja interno, seja familiar, alguma área, algo que te impulsione a seguir em frente, comece. Busque se desenvolver, né, como pessoa, como ser humano. Eu acredito que antes de você ser alguém bem-sucedido, você como pessoa, como espírito e consciência, você precisa se desenvolver. Então é necessário esse entendimento, esse autoconhecimento. Busque ser uma pessoa melhor todos os dias. Busque lapidar a pedra bruta. Busque se desenvolver como ser humano. E haja. Não fique só pensando. Não fique só olhando para o papel e imaginando: nossa, como seria bom eu ter isso. Não. Busque alcançar aquele resultado. Trabalhe por isso. Eu gosto muito dessa visão de que para você conquistar algo, você precisa trabalhar. Se possível for que você não dependa de ninguém dentro do seu segmento, melhor. Se você depende de alguém, faça o seu melhor, que consequentemente, né, com certeza o resultado vai vir de uma forma ou de outra. Você executando o trabalho, você estando em movimento, novas oportunidades, novos negócios, seja no seu segmento ou não, virão. Então, eu acho que a maior receita para que você atinja o sucesso é o movimento. Não seja inerte. Maravilha. Faça o máximo que você pode com o melhor que você tem. Se você ficar parado, você sabe o que vai acontecer, né? Água parada, o que acontece? Bicicleta, você em cima dela e você parar, o que acontece? Até porque quando nós falamos de conversão, né, que é a virada, a converter, né, para você mudar de rota, você tem que estar em movimento. Não existe nenhum automóvel que vai fazer uma conversão parado, né? É necessário que movimento. Eu gosto dessa ideia também. O contrário disso seria parálise. Sabe o que é parálise? Paralisia por análise. É quando você pensa, eu vou fazer, passa o tempo todo pensando e simplesmente não faz. Aí alguém faz, acontece, e aí você diz: ele tem sorte. Não, ele se movimentou e você paralisou.
eu tenho chamado a atenção para as pessoas da parábola do talento, que faz muito sentido para mim, né? O escravo mau, aquele que enterrou o talento, né? O que foi que ele fez, né? Primeiro ele pensou muita coisa negativa, né? Depois ele teve medo e depois ele foi lá e enterrou. Os outros, se você for ler lá o texto, né, vai dizer o seguinte: eles foram imediatamente negociar o seu talento. Se você parar para ficar muito... Planejamento é importante. Agora, se você ficar, né, parando para pensar muito, principalmente no que pode dar errado, fatalmente você não vai se movimentar. Você vai desenvolver medo. Medo é a emoção que vai fazer você paralisar. E aí, sem movimento, né, infelizmente, a água fica podre. Aí não se resolve, né? Querido, foi muito bom esse bate-papo aqui. Eu gostei bastante, aprendi bastante, certo? Estou seriamente intencionado a estar fazendo os consórcios aí com vocês. Eu acho que está na hora de alavancar, né? Botar a coisa para funcionar, certo? Quero lembrar vocês o seguinte, que a Demicon é parceiro nosso, né, patrocinador do nosso evento chamado In The Level Business Experience, o melhor festival de negócios e empreendedorismo da Bahia, que será realizado no Centro de Convenções de Salvador. Todos os anos nós fazemos esse evento aqui, que reúne mais ou menos 3.000 empresários e empreendedores, certo? Então, parceria se faz dessa forma. Quem são seus parceiros? Quem são seus patrocinadores? Quem são aqueles que estão junto com vocês? Oportunamente, nós queremos mencionar para você que nós temos um programa chamado MIB, que é o Master in the Level Business. É o MIB 10X, Master in the Level Business. Faça 10 anos em apenas um. Este é um programa que é um ecossistema de negócios com mentoria de negócios e formação de empresários, né? Além de ter o Mastermind. Então, Mastermind, formação e mentoria, tudo junto em um só lugar. Então, se você entende que você precisa de ajuda, né, para que você possa potencializar recursos e acelerar resultados, então você está no lugar certo. O que você deve fazer? Antes de sair daqui, você tem que se inscrever no nosso canal. Você aciona o sininho para você estar recebendo aí as informações, certo? E pode também nos acompanhar pelo Instagram. Pelo Instagram você se comunica conosco dizendo: eu quero MIB 10X. Né? Então você vai ver, tem aqui, né, uma descrição, o link está aqui na descrição. E nós temos também um QR Code. É só você, né, clicar em cima e você vai lá no nosso Instagram, moisesribeiro.indelevel. Qual é o seu Instagram? Carlos Pitt, P-I-T-T, com 2 T's, _. Carlos Pitt, com 2 T's no final, underline, certo? Não tem ponto no meio não, né? Não tem. Carlos Pitt, com 2 T's no final, underline, ok? Então você pode, né, chamar aí o Carlos Pitt e fazer o seu investimento aí no consórcio Ademicon, um investimento seguro para que você possa então alavancar aí o seu dinheiro, né? Dizem o seguinte, que quando você investe, né, de forma inteligente, você acaba tendo os melhores dividendos. A ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Fez sentido para você? Se conecte aí com a Demicon. Perfeito. Moisés, muito agradeço obrigado. A oportunidade, prazer conversar com você. Tamo junto. Estamos juntos. Semana que vem, o outro episódio que com um outro entrevistado trazendo um conteúdo de valor aqui para você. Sucesso absoluto para você. Aguardo você em breve. Um abraço.